Gente querida do canal A Vida Espanca, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Inicio fazendo um balanço do canal criado há pouco, com um título diferente e talvez mal interpretado, mas com a intenção de conversarmos sobre problemas que atingem a todos nós. Ao invés deles fugir ou fazer de conta que não existem, aprendermos a encará-los e torná-los o menos desagradáveis possível, já que temos certeza que eles são inevitáveis. A resposta inicial daqueles que frequentam o YouTube não foi nada animadora, mas dentro do esperado. É muito mais fácil a gente conseguir inscritos, seguidores, fãs, amigos, com questões amenas, com futilidades, ou com determinados assuntos que têm aquele público e que caem no gosto desse povo. O que a gente propõe aqui, bom, é do interesse do público em geral, mas muitos preferem ignorar. Então, peço que procurem entender o canal, para nós seria muito mais fácil falar amenidades. E se concordar, ou até mesmo se entender a nossa intenção e achar que é válida, então inscreva-se, convide amigos, compartilhe, participe, deixe seu like, para ver se a gente consegue dar um up nesse canal, que já nasceu há quase um mês, mas ainda não começou a gatinhar. E hoje nós vamos falar justamente sobre essa questão. Hoje, amanhã, ontem. O tempo. O tempo. Dele só se tem a certeza. Ele passa para todo mundo. E é justo. Ele é igualitário. Não diferencia ricos, famosos, anônimos. Não. O tempo passa. E o passar do tempo se torna um desafio. Então agora nós queremos conversar sobre essa questão que muitos não conseguem conviver, outros não aceitam, outros fogem, outros levam de letra, tiram de boa, mas que invariavelmente traz algum tipo de reação a cada um de nós. Vamos analisar todas as situações e possibilidades, a começar as celebridades. Pense comigo, se para nós, cidadãos comuns, réis mortais, que nunca nos consideramos o terceiro caroço do abacate, a sumidade na beleza ou no talento, já é difícil de encarar os efeitos do tempo, pense naqueles que tiveram aquela fase áurea, que eram os famosos, os lindos, os maravilhosos, os sonhos de consumo. E hoje estão relegados à vida de idosos iguais a qualquer outro. Enquanto falamos a respeito, você irá ver fotos de 1985 e de hoje, de pessoas que fizeram história e hoje procuram viver a sua história na plenitude e com dignidade. Algumas frases prontas definem o tempo. Uma das que eu mais gosto é que a gente começa a morrer no momento que nasce. E se pensarmos, é impressionante, né? Nós temos aquele crescer, aquele estabilizar e aquela queda. Início, meio e fim. E quem não cumpre essa etapa é sinal que ficou no meio do caminho. Então, por mais que a gente brigue ou gostasse de conseguir evitar a passagem do tempo, sem dúvida alguma, encarar todas as suas fases é uma grande vitória. O grande problema do tempo aqui nessa Terra é que temos uma matéria de vida muito curta. Então ela vai, digamos assim, entrando em putrefação. É uma matéria que existe para se dissolver. É triste a gente pensar assim? Não. Porque na verdade essa matéria não somos nós. Ela é apenas um meio de transporte que usamos aqui nessa passagem. É duro a gente encarar o espelho no passar dos anos. Para alguns, nem tanto. Para outros, o terror. Alguns convivem numa boa.
Outros nem tanto, mas buscam a resignação. E tem aqueles que fazem de tudo para tentar vencer as sequelas do tempo. Esticam o corpo, costuram, sofrem e muitas vezes acabam piores do que estavam. Seria muito bom para nós se pudéssemos conhecer como você, que agora nos assiste. Muito obrigado por estar aqui. Mais uma vez, repito, é fundamental, porque a gente precisa dar uma alavancada nesse canal, mas seria ótimo que a gente soubesse, entendesse como você encara o passar do tempo e o inevitável envelhecimento. Coloque seus comentários aqui embaixo. Vamos falar a respeito, pois essa é uma das razões de termos criado esse canal. É encararmos os problemas que a vida nos impõe, que a vida espanca, mas nos tornarmos fortes o suficiente, não para superá-los, mas para aprender a conviver com eles, tornando a nossa vida o menos desagradável possível. A famosa resignação. O tempo passa desde o momento que nós começamos a respirar, só que no início, esse tic-tac do relógio não é um problema. Na verdade, ele é um problema, mas visto de forma diferente. A gente não gostaria que ele parasse. Nos primeiros 18 anos de vida, a gente não quer que ele pare, a gente quer que ele ande o mais rápido possível. Para sair da infância, chegar à adolescência, ter a independência, ser dono da própria vida, ter o próprio dinheiro, poder sair sem pedir licença, ter liberdade. Quer dizer, aqueles pensamentos que habitam aqui, ó, dos seres humanos ainda em formação, que não conseguem enxergar a beleza da fase que vivem e querem passá-la o mais rápido possível. Então, o tempo, nos primeiros tempos de vida, ele demora para passar, e isso é insuportável para os jovens. Aí chegamos naquela maturidade, na época onde tudo acontece. Você está chegando aos seus 25 e vai, digamos, até os seus 45 anos. É a fase do auge, é a fase produtiva, é a fase da beleza, da conquista, dos sonhos, da busca de realização de ideais. Quer dizer, a gente passa o tempo pensando em construir, fazer acontecer, que não dá a mínima se o tempo está passando ou não. A gente não tem tempo para isso, é a correria. Só que, quando vai chegando, aí varia muito de idade para idade, né? Quando vai chegando ali nos 30, alguns já começam a ir para frente do espelho, encontrar ruguinhas, cabelinhos brancos, é creminho daqui, é pensar em fazer uma cirurgiazinha para tirar uma gordurinha dali. Ou seja, o corpo, a pele, a aparência, para alguns já não é mais aquilo tudo. Hora de tomar cuidado. Para outros não. A pessoa está no ápice, no apogeu. Aí aquela década entre 30 e 40 passa que nem um raio, aí chega o zenta. Aí vem a preocupação. A preocupação que pega quase todo mundo. Quem entra no zenta, do zenta não sai. Aí começa a crise dos 40, começa aquelas dificuldades para tentar amenizar o peso. A vida começa aos 40, aí o outro grita, mas termina aos 41, sabe? É a melhor idade. Buscam títulos, rótulos, para não encarar o fato que os assusta. O tempo passou. Passou e não volta mais. Não há mais o que recuperar. Agora é seguir em frente. Mas não na mesma velocidade, não no mesmo vigor e muito menos na mesma beleza e principalmente saúde. É o momento da retrospectiva instantânea. Ou eu era feliz e não sabia. A qualidade do filme que passa na cabeça da criatura é diretamente proporcional com a forma que aproveitou ou desperdiçou o seu tempo. Em outras palavras, se você ainda não chegou nos 40 anos, talvez não consiga entender o significado do que a gente quer passar aqui, ou talvez consiga. Ou seja, uma daquelas pessoas que nunca esteve muito satisfeita daquilo que é, o que foi, sempre procurou melhorar, sempre esteve no peso, na balança, nas rugas, nos sinais da idade, do tempo, um desafio. Estou muito gordo, estou muito magro, eu tenho que crescer, eu tenho que baixar, eu tenho que isso. Pode ser. Mas indiferente, se você está ou não nessa faixa dos 40, se quiser, assista o próximo vídeo. Uau! Que nós iremos começar a debater os problemas que chegam acompanhando o Zenta. Não só os problemas físicos, que esses são complicados demais, né?
é muita diferença, é resultado de qualidade de vida, de alimentação, dos percalços no percurso, de acidentes, de doenças. Mas vamos tentar, veremos o lado físico, sim senhor, mas vamos pensar aqui, no que acontece com as pessoas. E se você já chegou no Zenta, aí poderá nos ajudar, porque nós não vamos precisar dizer a você o que você sente. Aí vamos trocar experiências, vamos dedicar ao nosso tempo para entender o tempo e, quem sabe, tornar o tempo que ainda nos resta algo agradável, algo gostoso, com a felicidade de, apesar dos pesares, estar vivo. Porque cá entre nós, o acordar de manhã, independente de que condições, é uma das maiores bênçãos que os seres que estão aqui nesse plano um dia receberão. Eu tenho opinião formada sobre diversos assuntos. Defendo-a, mas defendo-a com unhas e dentes. Embora aceite o contraponto e não me considere o dono da verdade. Eu gosto que as pessoas cheguem para mim e deem opiniões diferentes. Muitas das formas que eu pensava no passado mudaram porque as pessoas me mostraram que eu estava equivocado. E entre esses assuntos, essas questões, não digo as polêmicas, mas que dão vazão a várias opiniões e interpretações, tem a questão idade e tem a questão igualdade homem e mulher. Volto a repetir, respeito quem pensa o contrário, mas para mim, a igualdade 100% entre homens e mulheres é possível, desde que mude-se a biologia, a anatomia, desde que mude-se a natureza, a forma de pensar, agir e as regras sociais. Explico. Não vou entrar no mérito de questões que nada têm a ver com o assunto abordado aqui. Mas quando o assunto gira em torno do conviver com o passar do tempo, eu acredito que a mulher esteja em desvantagem. Porque o homem está mais propenso à crise dos 40. Sabe por quê? Porque quando o jovem ele pensa assim, nossa, eu vou saber encarar a velhice, eu vou aceitar as mudanças, eu vou crescer com um amadurecimento. Porque ele pensa que esse é um processo, assim, no dia a dia, a conta-gotas. Ele vai olhar no espelho todos os dias e vai notar, hoje eu estou um dia mais velho, mas não é. Na vida do homem, ele de repente se depara com o maior dos problemas, que é aquela vizinha linda, maravilhosa, aquela deusa. A noite passa por ele e dá aquele olhar assim de cobiça, de admiração. No outro dia pela manhã, ela diz, bom dia, tio. É o choque, é de repente. Aí o peão se dá conta da realidade. Muitos não aceitam. Muitos com 50, 60, 70, continuam vestindo que nem garotão, pintando cabelo, fazendo... Nada contra, nada contra. Cada um é feliz do jeito que é. Mas desde que tenha consciência que se ele pintar o cabelo, fizer plástica e vestir como veste um jovem, ele não se tornará jovem. Não, ele se tornará um idoso que veste como jovem, pintou o cabelo e fez plástica. É assim. Agora, no universo feminino, é pior ainda. Porque a mulher tem a crise dos 12, dos 15, dos 20, dos 23, dos 25, dos 28, dos 31, dos 39, dos 40. Ela convive diariamente com a guerra do não envelhecer, do tentar parar o tempo, porque ela é, sim, vítima do bombardeio de conceitos de beleza. Uma época magra, alta, retilínea, outra época bombada. Teve a época das mais gordinhas, são padrões de beleza. E a mulher luta para estar dentro daqueles padrões. Quando jovem é mais fácil, mas com o passar do tempo, o desafio se torna maior. Já o homem não. Qual o padrão de beleza do homem? Qual o padrão da beleza masculina? Alto, forte? É. Mas se o cara for magrinho e alto, também tem o seu público. Ou se for baixo, entroncado, também tem aquelas que preferem. Até mesmo os magrinhos, franzininhos, tem aquelas que dizem, ai, coisa mais queridinha, parece um bebezinho que eu quero cuidar. O gordinho também, ou o gordão. Tem mulheres que gostam de homens gordos, como se fala. Eles homens saudáveis, gordos, vermelhos, saudáveis, que de repente, pá, buf, ataque cardíaco. Mas não tem o padrão de beleza. Então, cada um com a sua luta,
cada um com a sua sina, cada um com o seu existir. Teoria aceita por muitos fala que homem e mulher se equiparam no perceber o passar dos anos e os seus efeitos quando têm filhos, pois nos filhos eles notam as diferenças. Em outras palavras, aqueles que não têm convivência com crianças estão mais propensos em sofrer com um choque de realidade com requintes de crueldade. Quando jovem acreditamos termos a vida inteira pela frente e é verdade. Mas o tempo passa. E só percebemos que ele passa depois que passou. Aí entendemos que a vida não passa em um orgasmo de coelho. Qual a velocidade do tempo? Depende. Até a maioridade, ele parece custar a passar. É porque nessa fase, nós queremos que ele passe o mais rápido possível para podermos viver. Só que daí por diante, ele voa, porque o desperdiçamos na luta de conquistas tão importantes, mas tão importantes que quando chega a maturidade não conseguimos lembrar exatamente as razões que desperdiçamos as nossas vidas. Tudo aquilo que ganhamos, aquele patrimônio, aquele poder, aquela soberania, o pódio da vitória, simplesmente se decompõe com o passar do tempo na mesma velocidade que a nossa matéria entra em putrefação. No início desse vídeo foi colocado parte 1. Bom, se tem a parte 1, deve existir obrigatoriamente a continuação. E quando ela virá? Aí dependerá de você. Porque os seres humanos, os seres vivos no geral, são diferentes entre si. Não existe uma criatura da espécie humana igual a outra. E diante de um assunto tão cheio de miúças, tão cheio de sentimentos, de modos de pensar e encarar a vida, como chegar a um denominador comum ou ousar colocar cada caso de uma vez, é humanamente impossível. Então a continuação será sua. Você, quando achar que está preparado, fará um vídeo, escreverá no seu diário, conversará no seu espelho, pensará com seus botões, irá se deixar levar na hora do banho, não interessa. Mas faça um balanço e chegue à conclusão de quem é você, ou como pensa você, diante do inevitável passar do tempo. Aí tire suas conclusões. Não precisa divulgar, elas são suas. E elas vão ajudá-lo a mudar o que tem que ser mudado e a continuar o que, do seu ponto de vista, está certo. Mas seja qual for a sua conclusão final, ou o lugar que você se coloque na cadeia elementar, tenha certeza que a vida foi feita para ser vivida e não definida ou mensurada. E que você tem que se desarmar, andar para frente, feliz, confiante, acreditando naquilo que você é, mas sem se descuidar das armadilhas de cada passo dado. Porque nós estamos num eterno desafio e não podemos esquecer. A vida espanca.